Olá, muito bom dia! O NA1 já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É hora de ficar ligado nas principais notícias da nossa região. E nós vamos juntos até a 1 da tarde. E como a gente faz todos os dias, para começar bem o NA1, vamos abrir um pouco a janela aqui do nosso estúdio. A gente faz esse movimento sempre para que você veja como é que está o Recife, como é que está a nossa capital todos os dias. Olha só, imagem ao vivo do centro da cidade neste momento. O céu está nublado, tem muitas nuvens por aí. De acordo com a APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, o tempo fica parcialmente nublado e pode chover ao longo de toda essa quinta-feira. Mas ó, tá quente, tá? A máxima para hoje deve chegar aos 33 graus. E você vai ver aqui no NA1, moradores do bairro de Guadalupe, em Olinda, estão angustiados porque um projeto social importante do bairro deixou de funcionar. A sede do projeto foi destruída depois que uma canaleta que estava desativada foi reaberta por um morador. 45 mil novos casos de câncer coloretal devem ser identificados este ano no Brasil. O NA1 vai falar sobre a prevenção e sobre o tratamento. Outro assunto de hoje é o direito do consumidor. É verdade que o cliente tem sempre razão? Até onde? Um especialista na área vai explicar. E tem orientações sobre escovação dos dentes. Quais são os problemas de saúde que podem ser evitados se a gente escovar de forma correta? E você, claro, pode participar do NA1. É só enviar sua sugestão de reportagem para a gente pelo nosso canal Globo. O QR Code, ó, já está aí na tela. Agora 11 horas e 51 minutos. A polícia prendeu um homem suspeito de matar uma mulher no bairro da Campina do Barreto, no Recife. De acordo com as investigações, Albérico Luiz de Souza, de 47 anos, teria jogado Jaqueline Severina do Nascimento, de 46 anos, pela janela da casa onde moravam. Juliano Roque vai conversar com a gente sobre esse assunto. Ele está acompanhando desde cedo. Juliano, bom dia para você. Oi, Gustavo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Esse caso intrigou os investigadores e os parentes da vítima, os parentes de Jaqueline, desde o começo. Esse caso aconteceu no dia 16 de fevereiro, ou seja, há menos de um mês. O marido dela é o principal suspeito. De acordo com a polícia, ele disse que na época, no dia, ela teria se jogado da janela, primeiro andar da casa. Ela foi encontrada na calçada, no bairro da Campina do Barreto, no Recife. Mas os parentes dela, inclusive o filho, o irmão, a cunhada, estavam revoltados e inconformados porque não estavam acreditando nessa versão, na versão que Luiz Albérico contou para a polícia. Esse grupo de parentes foi até o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, para pedir para a polícia investigar mais esse caso. E diante de tantas dúvidas e diante de tantas perguntas sem respostas, a polícia sim foi às ruas, investigou mais, conversou com outras pessoas. Nesse momento aí da investigação, os policiais, os investigadores contaram que ouviram vizinhos, que disseram que ouviram nesse dia, nesse domingo, muitos gritos de pedido de socorro, mas só encontraram a mulher na calçada. O corpo passou por exames mais minuciosos e foram encontrados marcas, machucões. Para a polícia, não tem dúvida. Para a polícia, quem matou Jaqueline foi o próprio marido. Houve aí uma questão de ciúmes também, era um relacionamento de idas e vindas. A polícia pediu, diante dessas informações, pediu a prisão desse homem que estava foragido. Ele foi encontrado em uma casa ontem aqui no Recife, foi preso. Ele confirmou que momentos antes de ela ser encontrada na calçada, ele confirmou que os dois brigaram. Enfim, uma situação complicada que deixou mais uma mulher vítima, né, dessa violência. Ela foi morta porque era mulher. Para a polícia, ele contou que ela tinha se jogado do primeiro andar, uma queda que nessa circunstância não levaria à morte dessa pessoa. Na verdade, a história é outra completamente diferente. Agora há pouco, o delegado responsável por essa investigação, ele revelou detalhes que levou à certeza desse assassinato para a Polícia Civil. Daqui a pouco, a gente conversa com ele ao vivo e traz todas as explicações para que todo mundo entenda o que realmente aconteceu. Eu volto com você, Gustavo. Mais um caso absurdo, né? Ele foi indiciado por feminicídio. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre mais essa morte
Mais uma mulher morta pelo companheiro. Até já, Gil. Aqui em Pernambuco, no ano passado, mudando de assunto, quase 54 mil pessoas tiraram a carteira de habilitação A, que permite pilotar motos. São milhares de motociclistas que circulam pelas ruas das nossas cidades todos os dias. A moto é considerada um veículo prático, mais barato e também econômico no combustível. Vou chamar Bruno Fontes para essa conversa. Bruno, essa quantidade de habilitados para pilotar motos também aumentou a venda de motocicletas, né? Isso aí movimentou o mercado. Bom dia. Oi, Gustavo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Movimenta sim o mercado. É uma economia que aquece, né, todo mês. Nós fizemos essa reportagem e, inclusive, a gente vê agora que nos meses de janeiro e fevereiro, muitos vendedores, muitas lojas, eles até apontam mais de 10% nesse crescimento. Por exemplo, eu conversei com um vendedor que nos últimos 40 dias ele vendeu 50 motos, né, em uma das lojas aqui, uma das lojas principais aqui, que trabalha com uma das marcas de moto que ela é bastante vendida no Brasil. E aí, claro, o que tem nessa vantagem? Uma moto, por exemplo, com 1 litro de combustível de gasolina, ela consegue até uma autonomia de 30 quilômetros. E o preço para financiar uma moto, por exemplo, se está num consórcio de 80 meses e a pessoa é então sorteada, ela pode pagar até R$200 por mês. Então, essa facilidade em ter esse veículo também, quando a gente compara com o preço de combustível, né, a autonomia que ela vai ter e também preço de passagens de ônibus, termina sendo, então, vantagem para quem está comprando esse veículo. E também, claro, a questão da agilidade, de se livrar, então, de engarrafamentos, porque muitas pessoas também trabalham, né? A gente sabe que tem mototaxistas, tem motociclistas que trabalham nesses aplicativos de entrega e também com pessoas transportando essas pessoas. Inclusive, essa corrida também é mais em conta. Então, por causa disso, as lojas e também o Detran, que é o Departamento de Trânsitos de Pernambuco, eles apontam esse crescimento. Quando você fala, por exemplo, de 50 mil emplacamentos, é quase essa quantidade de motos que também está sendo vendida, que está aumentando ano a ano. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa reportagem e também, claro, os cuidados que as pessoas devem ter ao comprar as motos para evitar esses acidentes de trânsito. Daqui a pouco eu volto, Gustavo. Volta sim. A gente vai continuar, Bruno, nesse assunto, porque as motos, né, como a gente percebeu e percebe todos os dias, estão cada vez mais presentes no trânsito. E aí, grande parte dos acidentes nas cidades envolve motociclistas. Por isso, especialistas em mobilidade têm demonstrado preocupação. Por isso eu chamo agora a Natália Dielu, que está na sede do Detran, porque, Natália, a segurança no trânsito, ela depende de todos nós, né? Com mais motos nas ruas, mais atenção tem que ser dispensada. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. É verdade, principalmente se esses motociclistas, né, e motoristas colocarem em prática a chamada direção defensiva, né, que é você tentar ali dirigir com um pouco mais de cautela, de responsabilidade, se antecipar aos problemas, né. Então a gente está aqui no pátio do Detran, no bairro da Iputinga, para falar com o Márcio Silva, que é instrutor e agente do Detran. Primeiro, né, quando a gente fala de segurança para os motociclistas que acabam estando mais vulneráveis, a gente tem que falar também, né, Márcio, sobre os equipamentos de proteção, né? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Sim, nós temos os equipamentos que são obrigatórios, tá? Que no caso aí seria o capacete, colocado na cabeça, fixado, né, pela jugular, a jugular presa, né, no pescoço. E a gente tem aqueles que não são obrigatórios, mas são recomendados. Que a gente tem a antena corta-pipa, protetor de motor e carenagem, a posição dos pés também no pedal, em vez de estar aquele pezinho de bailarina, aquele pezinho para baixo, que isso é prejudicial, ele é apoiado, a planta do pé em cima do pedal. Luvas, não qualquer tipo de luva, não é uma luva de pedreiro, uma luva de musculação.
musculação, de academia, não. Luva para motociclista, que ela tem uma proteçãozinha, porque num provável sinistro ou a perca do equilíbrio, quando a gente vai cair, a gente vai logo com as mãos ao chão. Então, existe uma proteção na luva de motociclista. E esses equipamentos aqui também, que no caso é uma cotoveleira, joelheira, certo? São equipamentos que não vão prevenir o sinistro, mas podem minimizar. E rapidinho sobre direção defensiva, o básico do básico que o motociclista tem que fazer todo dia para praticar essa direção defensiva. Sair com tempo. Não sair avexado, agoniado, sabe, tentando, que com isso ele acaba desobedecendo as normas de trânsito, acaba andando colado em alta velocidade, certo? E aí tem uma série de itens como vistoriar o pneu, saber se está com TWI em ok, freios, tudo isso. Tá certo. Então, daqui a pouco a gente volta para dar outras informações. Inclusive, a gente vai falar sobre um curso que vai ser oferecido aqui pelo Detran para direção defensiva, para motociclistas, né? Motoristas também de transporte por aplicativo. Então, daqui a pouco a gente volta com esse assunto, Gustavo. Certíssimo, né? Serviço muito importante, até porque quando o condutor se protege, ele protege muito mais pessoas ao redor, porque o trânsito é feito de todos nós. Até já, Natália. Vamos falar de saúde? 45 mil casos de câncer coloretal devem ser identificados este ano aqui no Brasil. Um dos exames que podem ajudar a identificar a doença é a colonoscopia. Vamos chamar a Joab Alves para falar agora para a gente sobre esse assunto. Joab, recado importante para muita gente, né? Pois é, e um número alto também, não é, Gustavo? Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando aqui com o médico Rodrigo Arruda. Ele vai estar explicando melhor para a gente sobre esse assunto, tirando dúvidas também, até porque essa doença ela é um pouco silenciosa, mas quando é diagnosticada cedo, tem uma probabilidade aí de 90% de cura, tá? E esse mês de março é um mês em alusão a essa doença. A gente vai estar conversando sobre isso, como é que é feito o exame, tá? E tem alguns fatores também de risco. Eu separei até algumas aqui para a gente destacar aqui no INE1, como por exemplo a obesidade, o tabagismo, o álcool, tá? E uma dieta rica em ultraprocessados. Você falou aí, né, dessa estimativa para esse ano de 2025, onde há, né, essa expectativa de pelo menos 45 mil pessoas no Brasil ter essa doença, e há uma atenção sobre esse número para a região Nordeste. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com o médico, ele vai explicar o motivo. A você que está acompanhando agora o INE1, pode participar com a gente, manda pergunta por esse QR Code aí, que está aparecendo na tela, tá? Só o Canal Globo, e você manda a pergunta e a gente vai estar respondendo daqui a pouquinho. Gustavo. Joab. A seguir, o INE1 traz orientações para quem está no trânsito e vê o próprio carro pegando fogo. Você vai ver também, com o calor mais intenso, as contas de energia estão ficando mais caras. E tem dicas de um especialista para você economizar. E ainda, um jovem recifense teve a vida transformada pela arte. Diretamente da comunidade do Detran, na zona oeste da cidade, o talento dele com pincéis e cores ganhou o mundo. E a gente vai conhecer já já, agora 12:02. Meio-dia e 5 minutos, INE1 de volta com a preocupação dos moradores do bairro de Guadalupe, em Olinda. Eles estão angustiados porque um projeto social importante do bairro deixou de funcionar. O Bloco Afro Arailê, que há 14 anos dava aulas de percussão, canto e dança para jovens e adultos da comunidade. É que a sede do projeto foi destruída depois que uma canaleta que estava desativada no bairro foi reaberta por um morador. As imagens mostram a destruição. A escada que dava acesso à casa foi arrancada. Uma moto e uma bicicleta engolidas pelo aguaceiro e por um monte de lama e barro que tomaram conta do lugar. Do banheiro não sobrou nada. Foi tudo destruído. Uma das paredes da sala, onde aconteciam as aulas, está cheia de rachaduras. Aqui funcionava a sede do Bloco Afro Arailê, que existe há 14 anos, no bairro do Monte, pertinho de Guadalupe, em Olinda. No local eram oferecidas oficinas gratuitas de percussão, canto e dança a pelo menos 100 pessoas da comunidade.
Paula é a dona da casa e fundadora do grupo, que tinha atividades durante o ano inteiro. Aqui ela também tinha um salão de beleza, que funcionava no terraço. Todos esses serviços ficaram comprometidos. O desespero porque foi meu filho gritando, correndo, dizendo que a frente da nossa casa tinha desabado. Então, assim, a gente sabe a luta que é construir uma casa, ter um imóvel próprio não é fácil, não é? Então foram muita luta, foram muitos anos para tentar ter o meu espaço, ter a minha casa, e você vê do dia para a noite a sua casa indo por água abaixo. A vizinhança contou que isso aconteceu depois que o morador mandou desobstruir e reativou uma vala que há 50 anos não funcionava. Fica na rua Santo Elias, no cruzamento com a Ataúfo Alves, e a poucos metros da sede do bloco. De acordo com os moradores, essa foi a causa do rompimento da estrutura, que fica por debaixo da rua. A pressão da água, ao longo do tempo, acabou causando estrago. O que aconteceu foi o seguinte, que o cano estava entupido, né? Naquilo que ele desentupiu, que a água veio com força, que estava até uma certa parte desentupida, aí pronto, aí a água veio com força e estourou lá na frente da casa da minha filha. Por que ele fez isso? Não sei, que ele queria consertar o dele, né? Queria consertar o muro dele também. O prejuízo tem sido enorme para a comunidade. As crianças e adolescentes do bairro adoravam participar das aulas. Há 8 meses, Maria Luísa fazia percussão aqui. Eu sempre gostei de tocar instrumentos, mas também sempre gostei de fazer várias coisas, tipo dançar, tocar. E também eu fiquei muito triste com a notícia quando o nosso único lugar de ensaio desabou e a gente tem que ensaiar em outro lugar para poder ensaiar para o carnaval, né? Muito triste. Maria Eduarda gostava da oficina de dança. Se identificava muito com o espaço, por vários motivos. Porque eu sou dançarina, né, desde os 3 anos de idade, e eu queria me especializar em outros ritmos. Até porque eu acho que o bailarino, ele tem que saber um pouco de cada ritmo, mas tem que se especializar em pelo menos em um. É um lugar que, como eu posso explicar, é muito oprimido por conta do preconceito. Então, assim, pelas coisas que eu já sofri dentro da minha escola, eu acabei me identificando e entrei no Bloco Afro-Ailê. Um dia antes da frente da casa ter vindo abaixo e do banheiro ter sido totalmente destruído, um ensaio geral para o carnaval deste ano estava acontecendo aqui na sede do bloco. Cerca de 30 pessoas estavam no local. A véspera foi tudo muito empolgante. A gente fez um ensaio maravilhoso. E no dia seguinte, pela manhã, saber da notícia que o nosso espaço ele foi destruído foi muito angustiante, porque a gente estava sentada bem na escadinha, uma das partes principais que foram destruídas do espaço. E me deixou muito triste. Eu fiquei sem nem saber como reagir, né? Se o pior tivesse acontecido, se tivesse as pessoas ali, todas vítimas, entendeu? Aí isso me deixa, chega a ficar arrepiada de pensar o mal pior que poderia ter acontecido. Paula já procurou ajuda para resolver o problema. Até agora não teve resposta. Quem você procurou depois disso? Todos os órgãos. Prefeitura, assessoria da prefeita entrou em contato comigo dizendo que vinha aqui, que vinha olhar a obra e até o presente momento ninguém entrou. Secretaria de Obra, por diversas vezes, fomos na Secretaria de Obra, o engenheiro da Secretaria de Obras, falei com Pedro também, que trabalha na Secretaria de Obras, que já me mandou vários WhatsApps dizendo que vinha, que toda segunda-feira vinha, essa segunda-feira nunca chegou. Nós procuramos a Prefeitura de Olinda, que diz que uma equipe da Secretaria de Gestão Urbana vai hoje à tarde na sede do projeto para avaliar a situação da casa e também analisar a responsabilidade e definir medidas que devem ser adotadas no local. A gente vai continuar acompanhando. O consumo de energia elétrica aumentou em todo o país durante o mês de fevereiro. Foi quase 6% a mais do que no mesmo período do ano passado. E as altas temperaturas tiveram grande influência nesse índice. Não dá para ficar em casa sem ventilador ligado. E em alguns momentos, todos funcionam ao mesmo tempo e ainda de dia, quando João está de um lado e a mãe do outro, usando mais aparelhos para trabalhar. A conta de energia fica entre R$ 230 e R$ 280 por mês. Se o calor aumenta,
o gasto aumenta junto. Fica naquela, liga ou não liga o ventilador, fica economizando o máximo possível. Eu que tenho criança de 1 ano em casa, é horrível também, né? Porque ele necessita estar se refrescando. E aí a gente opta por passar o dia mesmo com 1 ou 2 ventiladores, muitas vezes ligados o dia inteiro. Sabendo que no final do mês, quando a conta chegar, vai chegar o prejuízo, mas não tem para onde a gente correr, é isso mesmo. A família de 4 pessoas usa várias estratégias para diminuir o consumo de energia. Os eletrodomésticos são os mais econômicos. Aqui não tem chuveiro elétrico. As garrafas de água ficam na geladeira, mas nada de abrir e fechar o tempo todo. Cada um fica com uma garrafa térmica para fora. Na tentativa de controlar o orçamento, muitas famílias abrem mão da praticidade. Aqueles eletrodomésticos, por exemplo, estão lá só de enfeite, porque deixaram de ser usados. Mais uma medida para diminuir o gasto de energia. Com criança pequena, Gal só não consegue usar menos a máquina de lavar roupa e busca compensar. Quando sai de casa, tudo desligado, só fica a geladeira. Só fica a geladeira porque não tem como tirar a tomada da geladeira, senão estraga os alimentos, né? Mas eu tiro tudo. Leandro é planejador financeiro. O trabalho dele é orientar as pessoas a terem consciência dos gastos para organizar as contas. Ele destaca que as famílias precisam saber que os equipamentos que fazem mudança de temperatura são os que têm impacto maior na conta de energia e precisam de mais atenção. A gente está falando ferro de passar roupa, é um micro-ondas, é a geladeira, é um chuveiro elétrico, uma sanduicheira. Então, o que oscila a energia é o que tende a pesar mais na conta. Por isso, é importante fazer um uso inteligente disso. Desde a máquina de lavar a passar ferro, por mais que muitas vezes não seja prático, se a gente consegue acumular para ligar ele num momento, isso melhora. E claro, de preferência no horário que seja menos quente. Porque se você já faz isso no horário de pico de calor em casa, você tende a deixar o ambiente ainda mais quente. Muitas famílias se esforçam demais para diminuir o uso de eletrodomésticos e não têm dinheiro para investir na compra de placas solares para produzir a própria energia. Leandro explica que as pessoas já podem escolher de quem comprar energia. Devem pesquisar as empresas com preço melhor e aderir à chamada energia por assinatura. Você vai comprar a energia de uma empresa que tem essa produção, essa fazenda de energia e produz com o objetivo de repassar, de vender a energia para os pequenos consumidores. E o pequeno consumidor consegue comprar normalmente por um valor abaixo da concessionária e que também quem produz consegue ter sua boa margem de ganho. Então, o preço aí, um encontro de preço, de equilíbrio, que termina por beneficiar os dois lados e é algo que vale conhecer, se informar um pouco mais para ver se faz sentido para quem nos acompanha. É isso, tem que procurar alternativas, né? Porque tá puxado. Vamos agora circular pelo trânsito da região metropolitana, 12h 14 minutos, começando com imagens ao vivo da Avenida Agamenon Magalhães, aí no bairro do Paissandu. Os carros estão seguindo para a Ilha do Retiro e aí sem congestionamento. A gente vê ali que de fato está um pouco apertado, está parado o trânsito naquela faixa, mas na outra faixa os ônibus estão seguindo, então tem que ter um pouco de paciência. Agora, seguindo para a Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, aí sim, sinal fechado para os motoristas que seguem ali no bairro da Jaqueira, Casa Amarela, Zona Norte também. Daqui a pouco vai abrir, a gente vê muitas motos, muitas bicicletas passando por aí também. Está engarrafado como sempre é nesse horário aí nesse trecho da cidade. Agora vamos dar um salto para a Zona Sul, Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina. Os carros seguindo aí para o centro do Recife, o sinal abriu agora. Também tem bastante veículos na pista, mas sem nenhum engarrafamento. Uma pequena lentidão, mas aí como o sinal abriu, as coisas vão melhorando por aí. 2024 terminou com 54 mil novos motociclistas em Pernambuco, de acordo com o Detran. A gente acabou de ver o trânsito, né? Aqui no estado, 1.400.000 pessoas têm habilitação na categoria A, que permite pilotar motos. Um veículo de transporte que se popularizou ainda mais com a chegada dos serviços de entrega. Elas estão cada vez mais presentes no trânsito. As motocicletas servem para quem precisa, principalmente, ganhar tempo, chegar cedo ao trabalho, não ficar preso nos engarrafamentos. De acordo com o Detran de Pernambuco, em dezembro de 2023,
330.429 pessoas tinham habilitação na categoria A, que permite pilotar motos. Em dezembro de 2024, esse número passou para 1.384.835 pessoas. Ou seja, em um ano, 54.406 pessoas tiraram a carteira para pilotar motos aqui no estado. Esse dado é percebido pelas concessionárias de motos na região metropolitana. E para as empresas que vendem esse tipo de veículo, 2025 começou bem. O gerente desta loja em Olinda disse que nos meses de janeiro e fevereiro ele vendeu 200 motos a mais em relação ao mesmo período no ano passado. Começamos aí com o pé direito, espetacular aí o resultado de motocicleta, né? Vem numa crescente absurda. Esse primeiro bimestre tivemos um crescimento de 10% e a nível nacional um crescimento de 14,4% aí em comparação com o mesmo bimestre de 2024. No consórcio, o parcelamento pode ser de 80 meses. A motocicleta mais barata custa R$12 mil. Se não quiser esperar para ser sorteado, há também o financiamento de 60 meses, 5 anos. Ivo também explica que uma moto pode rodar até 30 quilômetros com 1 litro de gasolina. Essa autonomia é sinônimo de economia e de ficar longe de abastecimentos frequentes em postos de combustíveis. Principalmente a geração Z, né? Ela quer também ali liberdade, ela quer também facilidade no transporte e ela está um pouco cansada ali com o transporte público, né? Então ela busca hoje o meio de transporte mais fácil e econômico. Então percebe-se que aquele consumidor, aquele cliente ali que até então ele não tem motocicleta ou já teve no passado, ele começa a enxergar o produto com outros olhos, pela facilidade de pagamento, pela economia e também a possibilidade de fazer uma renda extra através da motocicleta. No Recife, as vendas também aumentaram. São centenas de lojas de motos espalhadas pela capital pernambucana. Na Avenida Norte, em Casa Amarela, nós encontramos o mototaxista Antônio, que tinha acabado de comprar uma novinha. Preciso desse veículo diariamente porque para trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Consegue também assim ter uma renda trabalhando com motos, é diferente do que trabalhar, por exemplo, com carros? Com certeza, que é um transporte mais rápido, agora muito perigoso, mas mais rápido, né? Só tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado no trânsito, né, para não se acidentar. Bruno, o vendedor, estava comemorando o movimento. Ele disse que vendeu mais de 50 motos nos últimos 40 dias, mais que o dobro do que ele vendeu no ano passado. Está bastante aquecido, graças a Deus a gente está conseguindo fazer venda todos os dias. A gente dá para ver aí como está no trânsito, né? Bastante moto e as motos que estão no trânsito quando paramos nos sinais, né, nos semáforos, de ver que as motos são sempre novas, né? Ainda de acordo com o Detran do estado, mais de 92 mil motos passaram pelo processo de emplacamento em 2023. No ano passado, foram mais de 107 mil. Especialistas em mobilidade têm demonstrado preocupação com esse aumento. Em muitas cidades pelo Brasil, grande parte dos acidentes de trânsito acontecem com motociclistas. Lucélia Vieira é a gerente de vendas da loja, que existe há 52 anos no Recife. Ela disse que a concessionária tem um programa gratuito de pilotagem defensiva, uma forma de preparar motociclistas para evitar acidentes e respeitar as normas de trânsito. Quando a gente faz a venda, a gente já deixa ele aqui, a gente já orienta o cliente em relação a esse curso. A gente oferece tanto ele online como presencial. A gente tem os itens de segurança que a gente oferece, que a gente indica, que a gente fala, que a gente apresenta, justamente para evitar esse número, né, de acidentes que estão ocorrendo. E é sobre a importância de garantir segurança no trânsito para todos que a gente segue conversando agora com Natália Dielu. Natália. A gente segue aqui no pátio do Detran, ao lado de Márcio Silva, que é instrutor e agente aqui do Detran, para falar sobre segurança, né, para os motociclistas no trânsito, essa direção defensiva. O senhor estava falando que é muito importante tentar sair mais cedo de casa, para não sair naquela agonia, né, não ficar naquela pressa no meio do trânsito. O que mais os motociclistas podem fazer no dia a dia ali do trânsito? Olha só,
Em relação à questão de velocidade, ou seja, sair antes e antecipar a sua saída, para que você possa respeitar tanto o limite de velocidade da via, como a sinalização em geral. E com isso não ir afobado, não ir com pressa, porque infelizmente moto é um veículo que você se equilibra. Então, uma areia, óleo na pista, qualquer coisa desse tipo, você pode vir a sofrer um sinistro, vir a se acidentar, né? Importante falar também que o Detran, ele está com o curso aberto, tá? A pessoa entra lá na página do Detran, www.detran.pe.gov.br. Lá na aba cursos, tem um curso de direção defensiva voltado justamente para o motociclista. É aberto para qualquer pessoa que seja habilitada na categoria A. Nesse curso você tem direção defensiva, você tem legislação e tem aula prática. São chamados instrutores e na parte da tarde ele faz uma aula prática com os alunos. O curso que é no dia 18 e no dia 21. Isso. Está aberto a inscrição ainda, vai ser agora dia 18 e dia 21 para março e já vai abrir uma turma também para abril. É importante a gente falar sobre isso, porque a gente mostrou a quantidade de motos, né? Tem mais motos circulando nas ruas. Tem muita gente que está garantindo o sustento dessa forma, né? Gente que está rodando por transporte por aplicativo, ali fazendo aquele transporte de moto. E normalmente essas pessoas utilizam celulares, né? Porque elas precisam ver no aplicativo as corridas que vêm, às vezes também ver o GPS. E quais são os riscos do uso desse celular? Olha só, usar o celular, tá? Se for para acessar o GPS e colocá-lo lá, não tem problema. O problema é você interagir com esse celular. Seja, eu estou parado num semáforo, então eu posso pegar o celular e digitar. Não, é manuseando, infração gravíssima. Eu vou só pegar aqui e vou falar. Não pode, tá? Mesmo no semáforo, você parado, você está em trânsito, precisa estar observando. Essa questão dos aplicativos, muitas vezes ele nem terminou ainda a corrida, já está chegando outro e ele tira o foco do trânsito e de repente está aqui. Quantas vezes não já aconteceu da gente estar andando e de repente você para e diz, como é que eu cheguei aqui? Né? Porque assim, você acaba percorrendo um determinado metro, né, determinada metragem, sem estar observando o trânsito. E em cima de uma moto você está se equilibrando. Então isso é muito perigoso. Não pode. Se você quer falar, quer usar o celular, então encosta num local apropriado, que não seja proibido, que não esteja atrapalhando o trânsito, atende e depois segue. É porque, infelizmente, o brasileiro em si está viciado no celular, mas tem que tirar esse vício. É porque, assim, a gente está dando essa orientação porque, para além de pesar no bolso, né, porque tem a multa, tem a infração, é a sua segurança, né, principalmente quando a gente fala de moto, né, que a pessoa está ali vulnerável, com o corpo dela exposto. E uma coisa que eu gosto de frisar é o seguinte, veja, se você é um motorista, você por aplicativo, você quer voltar para casa. Se você volta para casa, então seu dia de serviço foi perfeito. Não adianta eu estar afobado, agoniado, querendo pegar 1 milhão de corrida. Deus o livre, você veio a sofrer um sinistro. Quem vai levar o sustento para casa? Porque a pessoa vai se acidentar, né? Vai ficar no hospital e tal, então e aí? Então é melhor você receber um pouquinho a menos, mas receber o seu todo santo dia, do que você estar agoniado e provocar acidente. Obrigada por essa reflexão, é muito importante, né, a gente ter essa conversa, trazer também, né, esse pensamento, compartilhar essas informações com os motociclistas. Então, falando mais uma vez sobre o curso que vai ser oferecido aqui no Detran, né, de direção defensiva para motociclistas, aberto para o público em geral, inscrições abertas no site do Detran, na aba cursos, né. Esses cursos neste mês vão acontecer no dia 18 e no dia 21. Muito obrigada, Márcio. Gustavo. Atenção, né, Natália? Isso vale para motociclistas, para motoristas de qualquer veículo e para os pedestres também, né? Não à toa existe lei de trânsito. Obrigado, Natália. O Enel volta agora a falar sobre a prisão de um homem suspeito de matar uma mulher no bairro da Campina do Barreto, aqui no Recife. Jaqueline Severina do Nascimento tinha 46 anos. De acordo com as investigações, ela teria sido jogada pela janela da casa onde morava pelo suspeito, Albérico Luiz de Souza, de 47 anos, depois de uma discussão.
Jaqueline Severina do Nascimento de Souza tinha 46 anos e morreu no dia 16 de fevereiro depois de cair da janela do quarto onde dormia, na rua Dona Neuza, no bairro de Campina do Barreto, no Recife. Ela era massoterapeuta, tinha 2 filhos e 2 netos. Vizinhos disseram ter ouvido gritos de socorro minutos antes dela ser encontrada na calçada. Alguns saíram de casa para saber o que estava acontecendo, mas não conseguiram identificar de onde vinha um pedido de ajuda. Jaqueline chegou a ser levada para o Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos. Na época, Albérico Luiz de Souza, o marido de Jaqueline, fugiu do hospital levando o celular dela. O casal estava junto há mais de 20 anos. A família acreditava que ele era culpado pela queda, mas no inquérito da polícia que investigava a morte de Jaqueline, a causa estava como morte a esclarecer e, por isso, o crime ainda não podia ser contabilizado como feminicídio. 3 dias depois da morte, parentes da massoterapeuta estiveram no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no bairro do Cordeiro, para prestar depoimento e pedir que o crime fosse investigado. Os filhos queriam que o pai se entregasse e devolvesse o celular de Jaqueline. Ele queria a senha do telefone por motivos de ciúmes, certo? E acabou desacordando ela e possa ser que tenha feito isso. Disse que ia mandar print para mim, querendo explicar o ocorrido. Não tem explicação, ele tirou uma vida. Não tem explicação para isso que ele fez. Isso foi crueldade. Realmente não tem explicação nenhuma. Olha, Juliano Roque está acompanhando esse caso, ele traz outras informações agora sobre essa prisão. O caso agora pode ser identificado, pode ser tratado como feminicídio, né, Juliano? Sim, Gustavo, porque para a Polícia Civil, e eu estou aqui com o delegado Roberto Lobo, responsável por essa investigação, não tem dúvidas. Foi Luiz Albérico quem matou Jaqueline. Delegado, bora levar essa conversa da gente numa ordem cronológica para que as pessoas consigam entender bem o que aconteceu e o que vocês descobriram. Por exemplo, ele disse no dia do crime que ela pulou da janela e teria morrido. Nessas circunstâncias, uma queda de um primeiro andar pode levar à morte dela, levaria à morte daquela vítima? Boa tarde, Juliano. A morte de Jaqueline aconteceu no dia 16 de fevereiro, né? E houve realmente essa primeira versão por parte do autor e foi feita uma investigação. Eu queria parabenizar a segunda delegacia de homicídio, foi bem célere e com muita determinação, que a investigação foi concluída em 20 dias. Foram ouvidas diversas testemunhas e também foi realizada a perícia, né? A perícia tanatoscópica, a prova técnica. O delegado, ele disse, ele ficou foragido, vocês pediram a prisão dele, ele falou o que aconteceu momentos antes da morte da mulher? O que aconteceu dentro de casa? Isso, ele se apresentou 3 dias depois do fato, né? Já tinha livrado o prazo do flagrante e ele disse que estava desconfiado de uma traição, né? O relacionamento deles era bastante conturbado, era de 30 anos e ele tinha traído ela por diversas vezes, eles já haviam se separado diversas vezes. Só que dessa vez quem estava desconfiado era ele e ela tinha feito uma viagem. Ele passou o fim de semana inteiro mandando mensagem para ela, com ciúmes, gritando nos áudios e cobrando que ela voltasse. E ela voltou um dia antes dessa viagem e ele foi lá, nas palavras dele, para tentar pegá-la no flagra, né? O que não justifica o que ele fez. Dentro de casa, o que aconteceu entre os dois? De forma alguma justifica. Eles chegam em casa, nas palavras deles, para pegá-la em flagrante. Eles começaram a discutir. Ele ficou tentando olhar o celular dela, tomar o celular da mão dela. E ela tentando não deixar, né, ele tomar o celular dela, da privacidade. E ele empurrou ela dentro de casa. Ela caiu, ele empurrou ela pelo pescoço, ela caiu dentro da casa. Isso aí ele realmente confessa. O que ele nega é que tem empurrado ela pela janela. Na versão dele, ele diz que ela estava carregando o celular na sala e ela teria pulado pela janela para evitar dar o celular a ele. O delegado, a cunhada dela, o irmão dela, o filho do casal, todos foram logo depois do crime. Nós mostramos nos nossos jornais, a polícia pediu um empenho maior porque eles desconfiavam, não estavam acreditando na versão contada por Luiz Albérico. Como é que vocês chegaram à conclusão de que realmente ele jogou, empurrou ela da janela? Isso, aí fizemos a ouvida de todas as testemunhas antes do fato ouviram os gritos de socorro de Jaqueline. Apenas ele estava no apartamento. Ele mesmo confessa o motivo e a discussão.
e houve testemunhas que viram ela cair. E o que eles dizem é que ela caiu visivelmente desacordada. Era um primeiro andar e ela caiu de cabeça. Em nenhum momento ela tentou parar a queda, se segurar, não esboçou qualquer grito para tentar parar aquela queda. E somado também a perícia tanatoscópica que comprovou a gravidade das lesões, que uma queda só daquela pequena altura não causaria aquelas lesões causadas por apenas um instrumento contundente, que seria o solo, no caso. Diante disso, ele diz o que para a polícia? Ele negou ter jogado ela pela janela, ele apenas confessa que discutiu com ela e a equipe se empenhou em finalizar em 20 dias e já pedir o mandado de prisão, que foi concedido há 2 dias. E aí, no dia de ontem, conseguimos realizar essa prisão por volta das 16 horas. O que acontece com ele agora, delegado? Ele passou pelo ML no dia de ontem e foi conduzido ao COTEL. Aí vai aguardar o julgamento cumprindo a prisão preventiva. Então, delegado, para a gente amarrar a nossa entrevista, embora ele negue que tenha jogado a mulher da janela, as evidências e as provas levam a crer, sem dúvida nenhuma, que realmente isso aconteceu. É isso? Exatamente. As provas periciais e também testemunhais, em conjunto, todas levam a crer que foi o feminicídio, por isso que ele foi indiciado pela Polícia Civil. O caso segue como indício, ele foi indiciado por feminicídio. Isso, foi indiciado por feminicídio e também com meio cruel. Delegado, muito obrigado, pela explicação. Um bom trabalho para o senhor. Eu volto com você, Gustavo. Obrigado, Juliano. Infelizmente, mais um caso de feminicídio que a gente traz aqui no NE1. Infelizmente mesmo. E a gente sempre reforça, já falamos sobre isso essa semana, e reforça que a violência contra a mulher ela precisa ser denunciada por todos, não só pela vítima, mas também por qualquer pessoa que presencie uma ameaça, uma agressão. Por isso a gente pôs aí na tela os canais de denúncia para esses casos de violência contra a mulher. Olha, tem a Central de Atendimento à Mulher, o número é 180, tem a Ouvidoria da Secretaria da Mulher também, 0800 281 8187, e o 190 da Polícia Militar, que também pode ser acionada nesses casos. Vamos de novo com os números aqui. Central de Atendimento à Mulher, 180, Ouvidoria da Secretaria da Mulher, 0800 281 8187 e 190 é o número da Polícia Militar para quem denunciar, quem precisar denunciar um caso de violência contra a mulher. Agora a gente segue falando de saúde aqui no NE1, porque o mês de março é de alerta para o câncer coloretal. Este ano, a previsão é de 35 mil novos casos no Brasil. É muita coisa. Joab Alves está lá no Hospital de Câncer de Pernambuco e traz novas informações para a gente sobre essa doença. Joab já está aqui. Bem-vindo de novo. É isso, Gustavo. É a campanha Março Azul Marinho, tá? Esse tipo de câncer é o terceiro que mais mata aqui no Brasil. Vamos aproveitar esse espaço, tirar muita dúvida. Eu já convido aqui o médico Rodrigo Arruda. Seja muito bem-vindo. A gente agradece a participação aqui do senhor. A primeira pergunta que eu lhe faço em relação à campanha, ela é um pouco diferente da do ano passado, né? Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Importante a gente estar aqui conscientizando a população e conversando sobre a importância da prevenção do câncer coloretal. Acho que a campanha desse ano reforça algum conceito que a gente já tinha previamente, mas a importância da gente fazer esse rastreamento o mais precoce possível a partir dos 45 anos com colonoscopia. Reforçar que este tipo de câncer, se for diagnosticado de forma precoce e tratado precocemente, tem uma chance de cura altíssima, cerca de 90% dos casos. Por isso a importância de realizar os exames. Doutor, chegaram aqui algumas perguntas, tá? O que chegou primeiro aqui foi do Léo Nogueira. Ele pergunta o seguinte: qual a idade máxima que devemos fazer o exame quando a pessoa não tem caso na família desse tipo de câncer? Tem um sintoma assim também como sangramento que pode também ajudar no diagnóstico? Perfeito. A gente reforça a questão da prevenção, né? Da prevenção com colonoscopia. Entre 45, 75 a 79 anos, como a pergunta aí do telespectador. Mas eu acho que é importante sempre estar discutindo com o seu médico essa questão de até quando. A gente sabe hoje que o idoso se comporta de maneiras distintas, então, para algum perfil do paciente, acho que a gente pode prolongar esse rastreio
pois quando diagnosticado de forma precoce, eu acho que é muito importante. Em relação aos sintomas, acho que reforçar que esse câncer deve ser procurado, a gente procurar os colegas médicos e equipe de saúde para ser diagnosticado de forma precoce, mas os sintomas que podem ser apresentados são dor abdominal, uma perda sanguínea pelo trato digestivo, por via baixa, e também uma perda de peso não intencional. Como a gente estava falando anteriormente, bem no início do jornal, que é um tipo de doença que ela é bem silenciosa, e o senhor está reforçando isso. Mais uma pergunta aqui, a gente agradece aqui ao Gilberto Gomes, ele está assistindo a gente lá de Prazeres. Ele pergunta o seguinte, qual a melhor hora de procurar um médico especialista? Reforço que a melhor hora, eu acho que é desde o diagnóstico de forma precoce, é procurar não só um oncologista, como um médico cirurgião, endoscopista, colonoscopista, toda a equipe multidisciplinar que está disposta a fazer esse cuidado, pois a equipe multidisciplinar é muito importante. Mas reforço que todo médico, toda a equipe de saúde está disposta a discutir sobre estratégias de rastreamento e de prevenção do câncer coloretal. Mais uma pergunta, agora foi o Gustavo. Uma pergunta bem interessante, inclusive. Qual a idade de fazer esse exame, né? A colonoscopia? Minha mãe morreu com câncer coloretal e não tinha tantos sintomas. Ela tinha 67 anos. Eu penso que a colonoscopia deve ser realizada de forma universal a partir dos 45 anos para toda a população. Alguns perfis de paciente que tiveram câncer coloretal na família podem estar diante de alguma síndrome hereditária relacionada ao câncer coloretal, como síndrome de Lynch, polipose adenomatosa familiar, que podem iniciar o rastreio, inclusive antes dessa idade, mas reforço que todo caso deve ser avaliado por um especialista e a gente fazer essa avaliação a nível de consultório. Reforço também que a maioria dos cânceres coloretais são esporádicos, então independem dessa questão familiar. Bem rapidinho, nosso tempo está acabando, mas como é que funciona o tratamento? Existe no SUS? Sim, a gente tem tratamento específico no SUS, reforço a questão da cirurgia no início do diagnóstico, vez por outra também podemos realizar radioterapia, principalmente para os tumores de câncer coloretal, e quimioterapia para os pacientes que são diagnosticados de forma mais avançada ou num contexto complementar a essa terapia. Existem sim tratamentos no SUS bem eficazes para essa doença. Muito obrigado. A gente conversou aqui com o Rodrigo Arruda, ele é um médico oncologista, inclusive trabalha aqui no Hospital do Câncer de Pernambuco. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a você também que está em casa, que mandou essas perguntas aqui para a gente. Prevenção sempre é o melhor caminho, né, doutor? Gustavo, é contigo no estúdio. Obrigado, Joab, obrigado, doutor Rodrigo. E lembrando que essa entrevista toda daqui a pouquinho vai estar lá no Globoplay, tá? Para você ver e rever todas as dicas. Vamos mudar de assunto, porque dia 15 de março é o Dia Internacional do Consumidor. Este ano, a data cai no próximo sábado, mas sempre uma boa oportunidade para a gente falar dos direitos e dos deveres. Quem vai trazer esse assunto para nós é Bruno Fontes. Bruno, essa semana surgiram muitas promoções, né, para marcar essa data e aí reforça a necessidade da gente ter atenção, né? Não, sem dúvida. E, assim, algumas propagandas, né, elas são enganosas, são abusivas. Às vezes as pessoas têm, assim, uma ideia de um produto. Quando compram, assim, não atendem às expectativas. Então, a Suzana Rocha, advogada, especialista no direito do consumidor, como você bem disse, é depois de amanhã, mas a semana toda tem também comemorações e, claro, as pessoas têm que ter consciência dos direitos, né, e também deveres. Suzana, muito boa tarde, obrigado por estar conosco. O que mais chama a atenção? Que há erros e, às vezes, o consumidor, assim, ele nem percebe que tem esse direito que não está sendo cumprido. Boa tarde novamente. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Então, o consumidor ele deve se atentar para os prazos de garantia, né, do produto que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor. 30 dias para produtos não duráveis, que seriam perfumes, hidratantes, cremes, coisas que a longo prazo não iriam durar, e 90 dias para produtos duráveis, que seriam fogão, televisão, celular. Esse prazo de garantia é um prazo de garantia conferido por lei. Então, assim, independentemente da loja fornecer aquela garantia contratual ou não, ele vai ter esse prazo para reclamar, para pedir um reparo, para pedir a substituição, para pedir a devolução do valor, dependendo do que ocorreu, né? O consumidor também deve se atentar a compras online, né? Que eles têm 7 dias para exercer o direito de arrependimento, então eles podem pedir a devolução do valor
e a loja vai diligenciar a devolução do produto. Suzana, nesse caso, foi ótimo você ter falado. Nas lojas físicas, por exemplo, como você falou, uma televisão, se ela quebra assim nesse prazo de 3 meses, vamos dar esse exemplo, o consumidor pode relatar e pedir, então, uma outra televisão ou esse dinheiro de volta? Sim, então, nas lojas físicas a gente não tem o direito de arrependimento, porque esse direito de arrependimento ele foi criado para compras online para equiparar com as compras físicas, né? Já que a compra física você tem o contato direto com o produto e na compra online não. Então, seria mais essa questão de expectativa com relação ao produto. Mas, com relação à garantia, que eu citei anteriormente, ele vai ter 30 ou 90 dias, né? Em caso de algum vício apresentado, a loja vai fazer o diagnóstico do vício, vai verificar se foi por mau uso do consumidor ou se foi algo de questão de qualidade, questão da fabricante e tal. E aí vai fazer o reparo. Depois de feito o reparo, se o consumidor não ficar satisfeito, ou então o reparo ele de fato não conseguiu consertar todo o produto, o consumidor pode pedir a devolução do dinheiro ou pode pedir a substituição do produto. No caso de promoção, a gente até vê assim, produto em promoção, não permitimos troca. Isso realmente é normal, é legal? Sim, sim. Porque nesse caso, as lojas físicas, elas têm uma política de troca própria, cada um tem sua política de troca, mas elas não são obrigadas a, de fato, trocar. Porque, como eu falei, a troca só seria em caso de vício ou em caso de direito de arrependimento, que seriam compras online. Mas elas podem fazer a sua política de troca. Peça em promoção não troca, porque seriam peças já de outra coleção, com valor um pouco mais abaixo. Peças de determinada marca também não troca. Elas podem fazer a sua política de troca. Contanto que siga essa questão dos vícios, né, que eu já falei. E, Suzana, uma outra coisa, quando a gente vê aquelas placas em promoção, né, às vezes a pessoa não sabe o que está por trás, por exemplo, juros abusivos, ou então fala de um produto, quando vai comprar é um outro. O consumidor precisa estar atento a isso? Precisa estar atento, sim. E o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor com relação à propaganda enganosa, né? Então, se ele vê um anúncio, vê que o produto tem uma descrição tal e na hora de pegar ele é de outra forma, ele pode, né, acionar lá a loja, se não der certo, aciona o PROCON, mas é também importante que o consumidor ele se atente aos deveres, né? Assim, a loja não está obrigada a trocar tudo de qualquer forma. Ele não pode chegar, exigir a troca do produto, exigir a devolução do dinheiro. Ele tem que se atentar que a loja tem uns deveres a ser cumpridos, mas assim, em caso de vício, em caso que ele precise substituir porque não tem qualidade o produto, etc. E no caso, por exemplo, vamos dizer que esses direitos não estão sendo atendidos. Quais os canais, então, que esses consumidores devem e podem procurar, então, para que eles consigam a devolução, um produto consertado? O que é que ele deve, então, fazer? Então, é importante primeiro entrar em contato com a loja. Depois, vamos supor que a loja seja parte de uma plataforma de anúncios. Aí, depois de entrar em contato com a loja, tenta contato com a plataforma de anúncio para intermediar isso. Se for uma loja que não tem plataforma de anúncio, não deu tudo errado, tenta um acordo no PROCON, fala com o PROCON primeiro para tentar um acordo com a loja, o órgão vai intermediar esse acordo, vai tentar, de toda forma, diligenciar para que o problema seja resolvido. Se tudo der errado, eles abrem um processo administrativo no PROCON e, em último caso, judicializar. Eu agradeço demais a sua participação aqui no NE1. Então, Gustavo, Suzana Rocha, especialista em direito do consumidor, falando principalmente agora, né, que as pessoas tenham consciência desse dia do consumidor e também veja tudo que é pertinente, que a pessoa realmente tenha esse produto comprado e não tenha depois um problema no futuro. Eu volto com você. É isso, são direitos que não valem só para o dia do consumidor, né? Valem para o ano inteiro. Obrigado, Bruno. A gente tem agora orientações para os motoristas. Ontem nós recebemos essa imagem aqui, ó, desse carro pegando fogo. E o telespectador que enviou a foto para a nossa redação perguntou o que fazer em casos como esse. Olha, o carro ficou destruído, era uma caminhonete. E a gente foi, claro, buscar as orientações com o Corpo de Bombeiros. Por isso, Natália Dielu está de volta para conversar com a gente. Natália. Oi, Gustavo. Estava aqui conversando com o tenente Lucas Maier, que é chefe da seção de planejamento logístico do Corpo de Bombeiros, que ele vai trazer algumas orientações para a gente sobre essas situações, né, de incêndio. A gente viu aí uma fotografia do que aconteceu, né, recentemente num carro. Numa situação como essa, o que é que se faz primeiro? Porque a pessoa que está ali no carro fica logo desesperada quando vê fumaça, né? A tendência logo é procurar um balde, ver se tem água
em algum lugar. É recomendado fazer isso, tenente? Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, telespectadores. Então, é difícil, eu sei que é difícil manter a calma, mas a gente ainda assim insiste na primeira atitude do motorista, manter a calma, procurar desligar o carro, né, para evitar que o motor fique ligado e o incêndio possa se propagar de forma mais rápida. Para tentar parar o carro num local seguro, se tiver condições, local seguro afastado isso de postos de gasolina, afastado de outros veículos e longe de aglomerações, né? Em seguida, desce do carro e procura saber se tiver ocupantes, retirar o restante dos ocupantes. A partir do momento em que saiu do veículo, afasta-se do veículo e liga para o 93. Essa é a atitude correta e mais segura e a gente vai chegar de forma mais rápida no local da ocorrência. Tenente, antigamente um dos itens obrigatórios ali no carro era o extintor de incêndio, né? Hoje em dia não é um item obrigatório. Então, isso já dá uma amostra de que é perigoso você tentar, né, você mesmo acabar com aquele incêndio ali. Sim, de certa forma. Desde 2015, né, o CONTRAN deixou essa forma bem opcional de ter ou não o extintor. E realmente não é só ter o extintor, tem que saber utilizar o extintor. Então, às vezes, o cidadão tinha o extintor, não sabia usar, tentava usar e acabava se machucando, se queimando e inalando gases tóxicos, por exemplo, ou ficando lá à mercê de uma possível explosão. Então, hoje, sendo opcional, quem não tem o extintor vai fazer esse procedimento, procura desligar o carro, desce do carro e liga para os bombeiros. Tendo o extintor e sabendo usar, pode sim, em princípio de incêndio. O que é o princípio de incêndio? É aquele início de incêndio onde o cidadão ainda pode pegar o extintor e tentar combater o início do incêndio. Tenente, que o senhor estava me explicando que existe uma diferença, né? Aquela história onde há fumaça, há fogo. Mas quando a fumaça é branca, ela indica um começo, né, de incêndio. Mas quando ela escurece? Então, a fumaça branca é quando o material está havendo quebra de partículas, então há uma desidratação do material. Então, a fumaça ali está emitindo partículas de água. Quando a fumaça torna-se preta, ela já é um indício de que o material está totalmente desidratado, então logo em seguida vai vir as chamas do incêndio. Agora, para prevenir, o que é que se faz? Então, a melhor prevenção é seguir as manutenções periódicas do automóvel, tanto de parte elétrica quanto de parte mecânica, porque a parte elétrica pode haver curtos-circuitos, né? O motorista, às vezes, altera ligações de som automotivo, bota uma coisa ali, outra aqui, e a questão de parte elétrica excede a potência. E na parte mecânica, pode haver uma mangueira ressecada e haver um vazamento de combustível, ocasionando assim um princípio de incêndio. Já diz, né? Manutenção preventiva, manutenção periódica. Muito obrigada, viu, tenente, pelas informações. Boa tarde para o senhor, Gustavo. A gente agradece também, imagina um susto, né, de ver um carro pegando fogo, o próprio carro pegando fogo. É só ter calma e seguir as orientações. E logo mais no Jornal Hoje você vai ver um alerta sobre a saúde dos rins. O diagnóstico precoce pode salvar vidas. Boa tarde, César Tralli. Olá, boa tarde. A gente vai tratar de um assunto preocupante, especialmente nas grandes cidades. Mais de 300 árvores caíram pela cidade de São Paulo durante uma chuva forte. Uma delas, gigantesca, desabou em cima de um táxi no centro de São Paulo. O motorista morreu na hora. Tem campanha de prevenção em todo o país. Hoje é o Dia Mundial do Rim, com muitas ações por tudo que é canto. Especialistas alertam que as doenças renais são silenciosas e, portanto, o diagnóstico precoce salva muitas vidas. Sobrepeso, diabetes, estilo de vida sedentário, tudo isso pode comprometer a saúde dos seus rins. Espero você no JH com tudo isso e muito mais. Não perca, um abraço e até já. Um bom sorriso é o nosso cartão de visitas, né? E cuidar dele é uma missão diária, precisa fazer parte da nossa rotina. E esse cuidado começa com uma boa escovação. Bruno Fonte está de volta porque, Bruno, escovar os dentes certinho tem técnica, né? Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. A gente sempre fala assim, nem 8, nem 80, né? E quando você também estava falando, escovar os dentinhos é a partir, então, o primeiro dentinho do bebê nasceu, já vai ter que ter um cuidado. Eu estou aqui na unidade de saúde da família Petrônio Portela, fica em Jaboatão dos Guararapes, sem prazeres.
E a coordenadora da saúde bucal aqui do município é Pamela Paixão. E ela já trouxe aqui um molde, né, para mostrar. Tudo bom? Muito boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal. Explica aqui para a gente, pessoal que está em casa, todo mundo saber. Então, como é que deve ser essa escovação para a pessoa não ter nenhum problema de saúde? Perfeito. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo que a gente precisa saber é qual escova comprar e qual creme dental utilizar. A escova é muito importante que a gente tenha uma cabeça pequena. Por quê? Para que a gente consiga alcançar todos os dentes da nossa cavidade bucal, desde os dentes da frente até os dentes lá de trás. Quando a gente fala também das cerdas, que é essa parte dos fios, eles também precisam ser cerdas macias. A gente não pode estar escovando com muita força, não pode ser fios duros, porque isso pode acabar danificando a gengiva, danificando a estrutura do dente. E elas precisam também ser regulares. Além disso, é importante se atentar ao cabo da escova para que a gente consiga segurar bem e segurar firme. Então, com relação à escova, é isso. Quando a gente vai para a pasta do dente, é muito importante a gente se atentar ao flúor. É muito necessário que a pasta ela tenha um quantitativo ideal de flúor que vai de 1.000 a 1.500 ppm. E aparece, né, doutor? E aparece. Bem aqui atrás você consegue visualizar o quantitativo, né, de flúor que tem na pasta. E se atentar à quantidade, né? Quando a gente fala de crianças, as crianças elas têm que escovar os dentinhos desde o primeiro dentinho. Então, mas a gente precisa saber a quantidade. Não dá para ser qualquer quantidade. A gente tem a mania, forte, não é? E a gente tem a mania de colocar a pasta em todo o conteúdo da escova, mas não é assim. A gente precisa, quando é criança, de 0 a 3 anos, colocar meio grão de arroz, então uma coisinha bem pouquinha. E quando a gente vai para crianças de 3 a 6 anos, a gente já coloca um grão de arroz maior, né, um grão inteiro. E quando a gente vai para adultos acima de 6 anos, aí já é um grão de ervilha. Então, a gente precisa se atentar a isso para poder iniciar a escovação. Então, quando a gente vai para a escovação propriamente dita, a gente tem a parte dos movimentos, né? E aí, como eu falei, são movimentos que dependem do jeito e não da força. E aí, um dos mais preconizados é um movimento de varredura, que é como se a gente estivesse tirando realmente, varrendo a sujeira do dente. Então, a gente vai da gengiva até o final da estrutura do dente. Então, quando é na parte superior, a gente vai de cima para baixo, e quando é da parte inferior, a gente vai de baixo para cima. Não esquecer de limpar tanto a parte externa quanto a parte interna, que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Não dá cárie, né? Principalmente aqui na parte inferior, alguns pacientes têm contenção de aparelho e aí acaba acumulando bastante alimento. Então, é muito importante que a gente se atente a isso e escove também essa parte. E a língua? E a língua, vamos lá passar para a língua. A gente não pode esquecer da língua também, porque é onde acumula muitas bactérias, muitos restos de alimentos. Então, a gente precisa escovar e sempre nessa dinâmica, expulsando a sujeira para fora. Então, a gente vem aqui da ponta de trás e vai jogando a sujeira para trás. Existem alguns limpadores que também auxiliam nesse processo, mas se não tiver a própria escova, ela já dá conta de fazer essa limpeza. E a gente não pode esquecer o fio dental. O fio dental, o tão temido fio dental, né? E aí o fio dental, por que a gente precisa utilizar ele? A gente sabe que os dentes, eles são muito juntinhos uns dos outros. E a escova, ela não consegue passar por esse processo. Então, a gente precisa do fio dental justamente para conseguir limpar entre um dente e outro. E a gente vai até o final mesmo da gengiva para conseguir fazer essa limpeza adequada. Chegue batendo. Todo mundo em casa vai saber agora. Doutora Pamela Paixão, coordenadora de saúde bucal aqui do município de Jaboatão dos Guararapes. Gustavo. Dicas que valem pra gente desde pequenininhos, né? E aí a gente leva pra vida toda. Bruno, obrigado, viu? Bom, vamos contar agora uma história. Um jovem recifense teve a vida transformada pela arte. Diretamente da comunidade do Detran, na zona oeste da cidade, o talento dele com pincéis e cores ganhou o mundo. E nós vamos conhecer agora esse jovem inspirador. O nome de batismo ele não usa mais. Ricardo Gabriel escolheu ser chamado de Afro-G. É assim que o artista plástico e grafiteiro assina suas telas cheias de identidade como ele próprio. Sou negro, qual é o meu papel? Preciso mostrar minha identidade. Comecei a deixar o cabelo crescer. Aí o afro veio desse nome, né? E o G, meu nome é Ricardo Gabriel, mas a galera próxima me chamava mais de Gabriel. Aí acabou ficando um Afro-G. Aos 23 anos, Afro-G consegue viver da arte, algo que ele mesmo considerava improvável para um jovem negro da periferia. Foi muito difícil ver isso, muitas pessoas falavam, mas o que não tinha era a oportunidade. E a oportunidade para mim, né, para uma pessoa que ralou desde sempre, eu achava que era tarde, mas não foi tarde, né? Foi no momento certo. Com traços fortes,
boca e nariz acentuados, ele retrata os personagens que conhece bem. Jovens negros das comunidades e quase sempre com óculos futuristas. O artista gosta também de elementos culturais e usa a arte para combater o racismo. De onde eu vim, eu poderia nem estar aqui, né? Contando essa história e trazer temáticas culturais sobre racial, né? Contra várias questões, né? Do preconceito que vivemos, né? Nessa sociedade. E tá mudando de vida sem palavras. Quem vê a rotina do jovem com tintas e pincéis não imagina como foi difícil chegar até aqui. Teve que trabalhar desde muito cedo para ajudar a família. Eu fiz de tudo, assim, vendi empada, catei reciclagem, muita reciclagem, né, desde pequeno. Já trabalhei em granja de galinha, já trabalhei de tudo, assim. Foi da avó, Dona Joana, catadora de material reciclável, que morreu no ano passado, que ele recebeu o maior incentivo para seguir o talento para as artes. Ele guarda os lápis e o livro recolhidos no lixo que ganhou da avó. Ela sempre me enaltecia para a minha pessoa e para outras pessoas também. Esse menino é um artista e tal, eu ficava até com vergonha e tal. Falava coisas que dizia que meu trabalho ia chegar muito longe. Repare bem que ele usa bastante o branco e preto. Estratégia de quem, acredite, é daltônico e não consegue diferenciar algumas cores. Quando eu chegava na professora, aí ela, Ricardo, Gabriel, vem cá, você tá bem? Aí eu dizia, por quê, professora? Você pintou de verde. Aí eu não pintei de verde, eu pintei de marrom. Ficou um bom tempo nessa incógnita, assim, até eu colar com os artistas mesmo, né, renomados aqui do Recife, ATG, Adelson Borges, eles, Afrogê, tô daltônico, o que é isso? Afrogê descobriu um novo caminho ao fazer uma oficina de grafitagem com o hoje amigo e parceiro de criação, Marquinhos ATG. Você pode ver que é um traço forte, né, quando ele mostra que ele pinta com muita vontade, né. Ele já é respeitado pela arte? Com certeza. É que o pessoal vê o trabalho dele? Eu vejo ele como uma grande representação, né? Um jovem que já conquistou o lugar, já conquistou pessoas, né? Marcas também. E assim ele conquistando outros jovens, né? Que é importante, né? Ele replicar esse sonho para outros, né? De comunidade principalmente. Foi em 2020 a primeira oficina e a Afrogê encontrou reconhecimento e significado para o ofício que quer seguir na vida. Das telas e materiais recicláveis a espaços cada vez maiores, a assinatura do Afrogê vem ganhando cada vez mais visibilidade e olhos atentos poderão perceber a arte dele colorindo vários cantos da cidade. A Biblioteca Digital Dr. Joaquim Suassuna, no Pina, é a maior obra que ele já grafitou. O túnel Josué de Castro, bem perto dali, também traz os personagens do Afrogê. Para o jovem da periferia, este é o caminho de um futuro promissor, levado pela arte. Eu acho muito gratificante, né? A meta é pintar lugares maiores ainda e ocupar cada vez mais lugares com a minha arte. Afrogê, guarde esse nome, tá? É com a arte dele que a gente encerra o NA1 de hoje. Vai lá no Globoplay para rever e compartilhar todas as nossas reportagens a qualquer hora. Tenha uma ótima tarde, fique agora com o Globo Esporte e até amanhã.